Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo da série Esperança. Eu, em nome da Caminho Azul, agradeço a todos a oportunidade de estarmos juntos para mais este momento de aprendizado. Mais esse momento onde traremos novos conhecimentos neste movimento de aprendizado, da importância das nossas relações, da importância do viver, do entendimento de tantos conceitos religiosos, filosóficos e científicos para nos transformarmos, nos construirmos pessoas melhores. Estamos estudando já no 5º ciclo, é um aprendizado, uma educação continuada que estamos fazendo, né? Estamos no nosso 6º vídeo, né, desse ciclo. Primeiro estudamos como cuidar de nós mesmos, depois estudamos o ambiente, esse material pedagógico, né, que nos cerca. Depois estudamos o movimento de crescimento, a energia, que é o amor, né? Depois estudamos o preparo para o trabalho que definimos como os relacionamentos, que é através do trabalho que nos relacionamos, e agora estamos estudando os relacionamentos íntimos, né? Esse trabalho que é através da nossa zona de influência mais próxima, que é muito importante, que é o nosso primeiro crescimento, é o crescimento mais importante, porque são através dos relacionamentos íntimos que nós conhecemos quem nós somos. É através dos relacionamentos íntimos que nos desenvolvemos dentro das nossas reais apresentações. Não conseguimos esconder das pessoas íntimas, das pessoas que estão próximas das nossas zonas de influenciação, quem nós somos realmente, né? Então, estudamos a intimidade, estudamos a importância da relação, os estímulos que ela dão, os dois lados da moeda, os dois tipos de estímulo, estímulo prazeroso, afetivo, amoroso, e o estímulo construtivo através da adversidade. Estudamos a compreensão, a compaixão, a abnegação, a resignação, né? A piedade, né? Estudamos todo esse movimento de entendimento, né? Toda a força mental que precisamos criar para podermos nos relacionarmos com qualidade com as nossas pessoas íntimas, né? Todas essas forças, né? Todas essas questões, elas são muito importantes para que possamos criar uma estrutura mental de relacionamento. Todos os vídeos de toda a série que fizemos até hoje, que sai todas as quartas e domingos, desde o primeiro ciclo, o primeiro vídeo, desde a etapa até introdutória, né, são importantes para a gente chegar no vídeo de hoje. No vídeo de hoje nós falaremos sobre o perdão, tá? Esse movimento nas relações, principalmente nas relações íntimas, que começa nas relações íntimas, que é um movimento de harmonização. É um movimento de equilíbrio energético de dois seres pensantes. Ele é um movimento extremamente importante. Ele é um movimento responsável pelo aprendizado no âmago do nosso crescimento pessoal e que equilibra as relações, né? Ele reconcilia as energias que estão em correlação, mesmo aquelas energias que não são trazidas para a consciência. Então, muitas vezes eu estou em movimento de perdoar o outro, mas o outro às vezes nem sabe disso. Mas o importante é essa energia que aproxima, né? A grande questão do perdão é que, primeiro, eu preciso ter todas as qualidades que nós estudamos até agora. Senão a gente não consegue estruturar uma mente que vai chegar a esse ponto de realizar essa atividade de perdão. Porque o perdão não é só a gente falar. Eu te perdoo, ou eu te peço perdão. Não, o perdão ele é um movimento de equilíbrio que exige do nosso cérebro o máximo, todas as qualidades, todas as virtudes. A gente precisa estar numa nobreza de espírito para conseguir chegar nesse movimento que é muito importante, tá? Então, a gente tem que entender que todos nós somos diferentes. Todos nós caminhamos para qualificações diferentes, por caminhos diferentes. Então é muito comum nós nos opormos, nós temos oposições e algumas vezes em estados de instabilidade essa oposição pode ficar agressiva e aí desarmoniza o pensamento. Então, quando as pessoas não têm essas capacidades que a gente está ensinando, que nós estamos tentando aprender, que são muito complexas, a gente não consegue
iniciar esse movimento mental de harmonização, porque ele exige toda uma questão, ele exige todo uma compreensão, todo um entendimento, né? O perdão ele é um movimento de aproximação do outro, enquanto que quando a gente está no pensamento aversivo, quando a gente não começa esse movimento de perdoar, a gente vai se afastando do outro. O outro pode estar próximo, mas nós estamos nos afastando dele, né? E o perdão, o outro pode estar distante, mas o meu pensamento se aproxima do outro, porque eu começo a compreender, eu começo a entender, eu começo a ter compaixão, eu começo a ter um entendimento do porquê que o outro está fazendo aquilo. Então ele é um movimento mental. Ele lembra muito a relação nossa com Deus. Por que Deus é todo misericordioso e todo perdoa tudo? Né? Porque Deus está sempre em busca do homem. O homem que se afasta do Deus, porque o homem não sabe ainda perdoar. Por isso que o treinamento do perdão é muito importante. A gente muitas vezes não entende o movimento de Deus, né, tentando nos ajudar, e a gente não entende as dificuldades que a gente passa, e aí a gente se afasta. A gente se afasta porque a gente não tem essa capacidade. Mas só que Deus está sempre se aproximando. Por quê? Porque Ele está sempre perdoando. Então, o perdão, ele faz esse movimento. Mas para eu perdoar, eu tenho que ter uma estruturação, eu tenho que trabalhar minha casa mental de cima a embaixo, né? A casa mental, ela é dividida em 3 setores: um setor inferior, primitivo, um setor mais humano e um setor mais nobre, que é a nossa cognição moral. É como se a gente dividisse no passado, no presente e no futuro, né? Porque o primitivo é o nosso lado mais animal, é aquela vontade de dar respostas impulsivas, agressivas, quando alguém nos agride. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é inibir essa primitividade. A gente tem que usar a nossa humanidade, a nossa capacidade de seres humanos, para inibir a nossa primitividade, para não devolver ao outro uma agressão à altura, ou às vezes até maior do que o outro devolveu. Então esse é o primeiro movimento. Depois a gente tem um movimento de estruturação, de entendimento do que está acontecendo, né? Então a gente vai entender o porquê que aquele outro está fazendo aquilo. Então aí eu vou usar o meu cérebro atual, né? O meu cérebro no meu momento, que é a minha capacidade de inteligência e a minha capacidade de compreender tudo o que está acontecendo. Para isso, eu tenho que estar com a minha saúde mental e com todo aquele movimento que a gente estudou em todos os ciclos, em todos os vídeos até hoje, íntegros, sem estar adoecido. Eu não posso estar com a minha mente contaminada, porque se minha mente estiver contaminada, eu não consigo fazer essa reflexão correta, como já vimos em outros vídeos. Então, aí eu vou usar todo o meu cérebro atual, todo o meu cérebro presente, todo o meu cérebro humano, para compreender toda a situação do porquê que o outro está se movimentando daquela maneira. E aí depois eu vou usar a terceira fase do meu campo mental, né? Que é a área mais nobre, a área superior, a área responsável pela minha conexão com Deus, ou com tudo que tem de bom. É a área de cognição moral. São as áreas mais nobres do cérebro que são responsáveis por todas aquelas virtudes também que já estudamos. Aquelas virtudes que nos fazem pessoas melhores. Por quê? Porque depois que eu fiz o meu processo de compreensão e de entendimento, aí eu vou me movimentar as minhas virtudes para qualificar o outro como um ser igual a mim, que tem dificuldades, que enfrenta problemas, que às vezes não está tão maduro, que está tendo uma dificuldade muito grande, que está passando necessidades, que às vezes, e aí eu me colocando na posição do outro, eu vejo que eu também poderia estar passando por aquilo, e que eu gostaria que, se alguém tivesse se relacionando comigo, não agisse da forma equivocada, fizesse o mesmo movimento de perdão. Então, essa construção do perdão, ela é muito interessante, né? Porque ela vai exigir o máximo da gente. Ela vai exigir o trabalho mental de todas as áreas do cérebro, né? Então, é um trabalho de educação muito grande, muito grande. Vamos lembrar que no ciclo de ambiente, quem não lembrar, volta para o ciclo de ambiente para estudar, a gente estuda que o ambiente é o nosso material pedagógico. E esse ambiente que nos cerca, que vale tudo, é o universo, a comunidade, o planeta que a gente está, o nosso corpo, as pessoas que estão ao nosso lado, elas se aproximam de nós por uma relação eletromagnética.
Então, tudo que está ao nosso lado é aquilo que nós nos relacionamos eletromagneticamente, né? Os iguais se aproximam. E se somos iguais, é exatamente essa a necessidade que nós temos. Que tudo que nos cerca, todas as dificuldades que nos cercam, são exatamente aquilo que a gente precisa. Então, se a gente precisa, e se é o nosso material pedagógico, e se a gente atraiu para a gente, isso significa que nós somos capazes de tolerar. Nós somos capazes de tolerar tudo que nos cerca e que nos está nos fazendo mal. Tá? E daí, então, nós somos capazes de perdoar a tudo. A gente só precisa exigir o máximo do nosso cérebro para conseguir fazer isso. Então, se a gente está achando muito difícil e está achando que a gente não está conseguindo perdoar, é porque nós não conseguimos até agora completar os ciclos. Que todo estudo que a gente fez até agora, desde o primeiro ciclo até agora, a gente não fez com perfeição. Então, o nosso cérebro ainda, nossa razão ainda não está pura. O nosso cérebro ainda não está o perfeito o suficiente no seu estado de homeostase plena para que possamos conseguir agir com um perdão real. Então, se você está se sentindo que você não consegue perdoar, você precisa trabalhar todas as questões antes, para daí conseguir fazer com que iniba o seu cérebro primitivo, racionalize, use a sua inteligência para raciocinar sobre a situação e use as suas áreas nobres para assim realizar o perdão, né? Então, assim, eu volto a falar de Jesus porque Jesus, ele mostrava a importância do perdão e a gente achava que era uma coisa religiosa, não é porque eu tenho que ser bonzinho, eu perdoo porque eu tenho que ser bonzinho, mas não é isso. O perdão, gente, é o maior exercício de inteligência, é o maior exercício que um cérebro pode fazer, né? Por isso que ele falava assim, ó, quantas vezes você perdoa? Perdoa o quanto vocês puderem, o quanto vocês conseguirem. Por quê? Porque quanto mais você fizer esse trabalho, esse exercício mental do perdão, mais desenvolvimento você vai ter, mais crescimento você vai ter. O crescimento vem porque o perdão não basta eu chegar e falar eu te perdoo, eu tenho que criar toda uma estrutura mental, todo um entendimento de uma situação, uma exigência do meu cérebro que vai fazer com que ele cresça e evolua. O perdão, então, é um movimento muito complexo e que treina a gente a crescer, a se desenvolver de uma forma que a gente nem imagina. Então, quando nós vamos chegar nas crianças, ensinar esse movimento de reflexão, de inibição do nosso cérebro preventivo, de entender o movimento do ambiente e de treinar as áreas nobres a funcionarem de uma forma a compreender, a se colocar na posição do outro e compreender a situação de uma forma a perdoar, a participar desse conceito, né? A gente vai dar um ensinamento para as crianças que é algo que a maior parte de nós não fazemos. A gente precisa começar a movimentar nosso raciocínio, a nossa inteligência e todas as áreas nobres do nosso cérebro, responsáveis pela nossa cognição moral, a serem treinadas desde criança, desde pequenos, para que depois, quando a gente chegue na idade que nós estamos, na idade mais adulta, não seja tão difícil fazer esse movimento. Lembrando que somos capazes de fazer esse movimento de perdão para tudo que nos cerca. Porque isso não foi colocado à toa para nós, né? E não é que é colocado, nós é que atraímos, é uma lei de frequências magnéticas. Então, nós vamos ter os estímulos que precisamos para crescermos e para evoluirmos, e precisamos respeitá-los. E não ficar colocando sempre a culpa no outro, porque o outro não fez isso, porque o outro não fez aquilo, porque muitas vezes o outro não vai se movimentar. E aí, quando essa relação com os outros que estão do nosso lado começarem a gente usar essa inteligência e usar o perdão para harmonizar tudo que nos cerca, toda essa relação de intimidade, a gente vai ganhar uma propulsão para um momento diferente, para uma humanidade dentro de nós diferente. Nós vamos ser seres humanos diferentes. E aí sim a gente vai estar pronto para uma zona de influenciação maior, que era o que falaremos nos próximos vídeos e no próximo ciclo. Eu espero que vocês reflitam e até o próximo vídeo.